Olá pessoa, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo a mais um Andando, Falando e Fotografando. Vou só atravessar a rua aqui sem ser atropelado, que aí já batemos um papo. O sinal está fechado para os carros, mas eu tenho que respeitar e deixar eles passar, né? Porque num atropelamento eu que vou me ferrar mais ainda. E aí, gente, estou testando hoje o microfone de lapela. Não coloquei ele por dentro da máscara, o som terminava saindo estourado demais. E bom que assim eu vou testar a funcionalidade dele, porque tecnicamente o microfone de lapela, ele tem que pegar o som, ele vai captar o som que está mais próximo a ele. Então eu coloquei ele na gola da camisa. Como eu não uso cordão, nada disso, não vai ter barulho de bater nas coisas. Então vamos testar se ele pega o som legalzinho. E se ele não pegar o som legalzinho, aí eu vou ter perdido um podcast inteiro. Então vai ser um podcast bem teste mesmo. Espero que o som esteja chegando aí certinho para você. Bom, hoje é um andando, falando e fotografando, mas por enquanto fotografando eu tô deixando de lado. Resumindo a história para não ficar redundante, que eu já expliquei isso aí 300 vezes, né? Que ainda tô com um cagaço de sair com a minha câmera desde que eu fui assaltado lá no Parque de Madureira. Mas hoje, como eu vou fazer um caminho tranquilo, eu tô dando essa caminhada aqui, já olhando, marcando alguns pontos assim interessantes para poder chegar e fazer umas fotos. Mas aí, deixa eu perguntar para você, o que você quer ser quando você crescer? Pergunta estranha, né? Provavelmente quem tá aí do outro lado me escutando é um bando de marmanjo, já tudo aí com profissão, formação profissional, uma penca de coisa. Então por que cargas d'água eu tô fazendo essa pergunta? Porque esse tipo de pergunta é uma pergunta que bate bastante aí na nossa finalzinho da nossa infância, início da adolescência, né? A gente escutamos muito isso. O que você quer ser quando crescer? E é interessante que é uma pergunta feita já para despertar ali na criança / adolescente a vontade de se profissionalizar em alguma coisa. Mas a grande questão é a seguinte: geralmente quando criança ou adolescente nós não temos o conhecimento necessário de mercado de trabalho a ponto de saber o que nós vamos querer ser quando crescer. Eu, por exemplo, lá na minha infância, eu queria ser fazendeiro. Por quê? Minha mãe um belo dia me ensinou a plantar feijão, até porque a gente aprende isso na escola, né? Aquele negócio de plantar feijão no algodão, né? Mas lá, quando eu era moleque, na favela que eu morava, tinha um quintalzinho lá em casa, que era onde minha mãe cuidava das galinhas dela, e ela arrumou um espacinho lá pra mim, pra eu poder fazer a minha mini fazendinha. Então ali eu plantei feijão, plantei mato, plantei dormideira. Eu não sei como é que se chama aí onde você mora esse tipo de planta, mas é uma planta, se você encosta ela fecha as folhas. Tinha muito lá na Baixa do Sapateiro, que era a favela que eu morava, onde teve, né, a obra que ia ligar a linha vermelha com a linha amarela, que foi por ali que eu morei. Então tinha lá minha mini fazendinha. Então olha só, um moleque de 6, 7 anos, na mente dele ele queria ser o quê? Queria ser fazendeiro para plantar o quê? Plantar feijão. Pô, fazendeiro não planta só feijão não, cara. Fazendeiro tem que saber tratar ali do solo, né? O cara tem que se especializar uma penca de coisa. A criança vai saber disso? Não vai. Então, beleza, cresci mais um pouco. Coisas assim que eu lembro que eu queria ser quando eu era moleque. Uma das coisas era radialista. Porque minha mãe escutava muito os programas de rádio, que era Patrulha da Cidade, aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela escutava também, aqui no Rio tinha ou ainda tem, né? Não sei, Pedro Augusto. Eu achava interessante ficar escutando ali. Ela ficava de tarde separando a Avon, eu ficava escutando ali as histórias, os causos, aquela sincronia, sabe, da pessoa falar que aconteceu coisa tal, aí tinha o barulhinho da coisa acontecendo. Patrulha da Cidade, então, era muito escrachado. Era um programa completamente destinado a adultos, porque tinha muitas piadas adultas e tava ali uma criança escutando, mas beleza.
Eu achava legal aquilo. E eu tentava reproduzir aquilo, que lá em casa tinha um rack, que era aquele que tocava vinil. Aí tinha também entrada para fita cassete e tinha um microfone embutido lá nele. Aí eu fazia como se fosse um radialista, sabe? Eu dava o play, então eu tinha meia hora de programa ali. Eu fazia os sonzinhos. Se era para barulho de trovão, eu contava lá minhas historinhas, aí falava que tava trovejando. Eu tinha aqueles raios-x, né? Quando eu era moleque eu quebrei o braço. Aí eu tinha um raio-x lá do meu braço quebrado, eu sacolejava aquilo, fazia um barulhinho de trovão. Eu contava lá que o personagem tava andando de carro, eu fazia mesmo um barulhinho de carro lá. Então fazia várias paradinhas. Tipo, isso não é ser radialista. Radialista tem que ter ali entonação vocálica, ter conhecimento de mesa de som. Mas criança vai lá saber disso. Mas, quando criança, beleza você ter esses sonhos. Os adultos não vão te cobrar disso. Quando você já é adolescente, aí a parada é outra. Porque depois da adolescência, aí já vem a vida adulta. Se você se tornar um adulto sem nenhuma formação profissional, ainda mais num país que nem o Brasil, pô, aí é complicado, cara. Então, na adolescência, você vem com sonhos tanto inalcançáveis, é complicado. Por exemplo, eu, na minha adolescência, eu queria ser quadrinista, queria trabalhar com histórias em quadrinhos. Eu queria roteirizar a história, eu queria fazer os desenhos, divulgar. Eu não tinha ideia de onde divulgar. Eu tinha poucos personagens. Vai parecer muito, tá? Mas eu tinha em média aí 211 personagens. Mas isso para uma história, para você criar uma sequência de histórias, uma publicação quinzenal e tudo mais, uma editora de grande calibre pode ser até pouco. Porque já na primeira leva eles vão falar, ó, isso aqui vinga, isso aqui não dá certo. Eu tinha personagens muito básicos, não muito aprofundados. Os roteiros eram bem superficiais. Alguns roteiros eram até cópia de filme, sabe? Ou de algum jogo. Então eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu tive uma conversa mais adulta com meu pai. Ele viu que eu realmente estava interessado e ele jogou a real. Você vai ter que estudar bastante. Aí ele até juntou um dinheirinho lá para me pagar um curso de 3 meses no Senac. Aprendi bastante nesse curso, mas esse curso me ajudou a abrir os olhos de que eu, sim, era um bom desenhista, mas para poder trabalhar com a arte seria uma pedreira. Então isso me fez ficar um pouquinho desacreditado. Fiquei até um pouquinho triste, né? Porque eu fiz meu pai, de certa forma, gastar um dinheiro. Não vou dizer que ele gastou completamente, porque esse curso de desenho que eu fiz, pô, me ajudou pra dedéu no olhar fotográfico que eu tenho hoje. Me ajudou a construir umas amizades bacanas por causa do desenho. Então o curso, vamos dizer assim, que não foi completamente um dinheiro jogado fora. Serviu pra mim abrir os olhos. Eu tinha o que na época? Tinha 13 anos, 13 para 14. Aí mais tarde, já um pouco mais velho, lá pros 17, quando eu tava começando a conhecer o universo do mundo cosplay, aí eu tive uma conversa bem mais séria com meu pai. Porque eu botei na minha cabeça de que eu poderia trabalhar com a arte, mas não a arte desenhada, a arte da interpretação. Porque a vontade que eu tinha de criar roteiros lá nas histórias em quadrinhos, aquele molequinho que ficava criando programas de rádio, eu vi que eu gostava de roteirizar, eu gostava de interpretar. Então, com o tempo, eu fui percebendo que eu gostava de atuar. Então eu queria ser ator, mas eu não queria ser ator de televisão não. Eu queria trabalhar mais com... Queria... A dona quase caiu ali, tava distraidona. Mas vamos aqui. Eu queria trabalhar com teatro. Cheguei até a trabalhar um tempinho com teatro. Mas quando eu digo trabalhar com teatro, não consegui retirar muito dinheiro não. Era mais pra festa infantil, sabe? Personagem vivo, essas coisas. Peguei um tempo pra me fantasiar de Kiko e tudo. Não deu muito certo não.
Eu lembro que eu tive uma das conversas mais sérias com meu pai por causa disso. Foi aí, gente, que eu tenho que lembrar o que eu tenho que comprar. Vamos ver se ainda tá gravando aí. Se estiver gravando, vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá. A dona ali no mercado. Pera aí que vai passar a música aqui. A senhorinha ali toda chique falando: ai, as coisas nesse mercado estão muito caras porque eu sou cliente Carrefour e vim de Uber, passei aqui. Ah, para. Uma madureirão. A mulher tá querendo mandar uma dessa que é Carrefour. Que é madureira, minha senhora. Aqui as coisas é cara mesmo. Mas vamos nessa. Então, o que eu tava falando? Lá pros meus 17 anos, cismei que eu ia trabalhar com teatro. Até tentei fazer o teste de seleção da escola de teatro Martins Pena. Não passei. Lembro que na época até, se não me falha a memória, eu interpretei alguma cena do livro Capitães de Areia. Teve uma garota lá que cantou 5 patinhos da Xuxa e passou. Beleza. Depois que eu vi que a escola de teatro, pelo menos naquele dia, teve uma certa panelinha, e não foi só eu que percebi isso, fiquei meio desanimado, mas aí eu fui fazer com o que eu tinha, que era cosplay, que eu já fazia cosplay, ganhei experiência com cosplay, já tinha feito teatro na escola. Então eu não queria gastar dinheiro do meu pai com curso nem nada, porque eu já tinha, lá para os 13 anos, meio que gastado o dinheiro dele. Então eu não queria repetir isso. Aí eu tentei o Martins Pena, não consegui, entrei num curso de bairro mesmo, que tinha na Associação de Moradores. Aprendi muito com a minha professora de teatro, Adélia. Adélia, se você está escutando esse podcast, brigadão, hein? Eu acho que você foi melhor do que qualquer faculdade de artes cênicas que eu tivesse feito. Peguei muita experiência com você, Adélia. Então eu já estava me sentindo o ator, já poderia trabalhar com tudo. Aguenta aí que eu vou comprar o almoço aqui. Pô, espero que o microfone esteja pegando legal o áudio, porque eu tô batendo um papão com vocês aí. Vou ficar chateadão se esse papo ser pro vazio, sabe? Mas vamos que vamos. Na minha mente, eu tava achando ali que eu já tava, preparadaço. Já tinha trabalhado com personagem vivo, já tinha feito até evento assim, postinho de saúde, para incentivar as crianças a se vacinar, sabe? Fui lá com a galera que eu trabalhava junto de Chaves. A gente fez lá o evento, já tinha feito também shopping para crianças, já tinha apresentado algumas peças de teatro, mas é aquelas peças de teatro que a gente gasta mais do que lucra, sabe? Mas na minha mente eu pensava: caraca, eu com 17 anos já estou formado, já sou o ator. Meu pai, vendo que eu tava me empolgando demais, ele veio com o balde frio da verdade. Aí bateu um papão comigo. Nunca discuti com meu pai, sabe? Nunca foi assim de um gritar pro outro. Era conversa. Eu sempre respeitei muito meus pais, nunca fui de levantar a voz para eles, chegou notificação de alguma coisa. Então eu sempre tive muito respeito com eles. Não fui um filho que deu trabalho. Na verdade, eu era um filho calado até demais, sabe? De repente, o trabalho que eu dei foi esse, eles tentarem me entender. Mas quando era para conversar, meu pai conversava mesmo. Aí ele demonstrou para mim, né, que na vida tem aquilo que a gente gosta de fazer, tem aquilo que a gente aprende fácil e rápido, e tem aquilo que dá dinheiro. E na época, nesses meio termos todos, como eu não estava trabalhando com nada, eu já tinha até me formado lá como mecânico. Foi até tendo essa formação de mecânico, tendo trabalhado um tempo como mecânico, que eu consegui pagar até um curso de informática, que foi uma das épocas assim da minha vida que eu lembro que meu pai mais teve orgulho, sabe? Porque o fato de lá nos 13 anos eu ter feito um curso que na minha mente eu pensava, não deu em nada, eu não queria que meu pai gastasse mais nada comigo, porque pesava na minha mente isso. E eu sei que ele se incomodava com esse meu tipo de pensamento, porque é um pensamento errado. Mas talvez já fosse lá nas minhas adolescências um pouquinho da talvez síndrome do impostor, de eu sempre achar que eu tô errado. Mas ele ficou felizão quando ele viu que eu paguei um curso de informática, que era uma coisa que eu também gostava. Ele bateu um papo comigo, ele demonstrou, olha,
Você já trabalhou aí como mecânico, uma coisa que você não gostou muito, mas esse dinheiro aí serviu para você pagar teu futuro, fazer aí o teu curso de informática, tenta trabalhar nessa área. A partir dessa área, aí quando você tiver um dinheiro de reserva, aí você vai trabalhar naquilo que já não é tão certo. Então ele abriu meus olhos para que eu pudesse ficar atento ao mercado de trabalho, ver o que está em alta demanda de profissionais, o que é mais difícil. Porque querendo ou não, gente, é até uma conta simples de fazer. Vamos imaginar dois casos, vamos criar tipo um universo paralelo aqui. Vamos imaginar que o Giovanni trabalhou um tempo de mecânico, não era uma coisa que ele gostava, mas era um negócio que dava um salário para ele. Ele juntou o dinheiro, saiu do trabalho, pegou a rescisão, então estava com um dinheirinho legal. Aí um dos Giovannis pegou esse dinheiro e pagou um curso de informática. Pronto. O outro Giovanni pagou, sei lá, um curso de teatro. Qual deles aqui no Brasil consegue um trabalho mais rápido? O Giovanni, que fez a parada de informática, ele vai conseguir o negócio mais rápido, porque quantas pessoas lá para 2006, 2007 tinham computador, quantas pessoas tinham lan house e precisavam ou aprender informática ou consertar o computador. Agora, em 2006, quantas pessoas queriam ir para o teatro e ver uma apresentação de um grupo de atores que ninguém conhece? Tá vendo? Porque meu pai me tirou daquela bolha. Às vezes, nós ficamos dentro de uma bolha tão fechadinha que você acha que aquilo ali tudo tá certo. E é onde eu quero chegar com isso, o ponto ápice, para terminarmos nossa conversa aqui. Às vezes você vai estar numa bolha de fotógrafo e vão convencer você de que tá chovendo cliente aí para fotografia. Pô, mas não tá, gente. Não tá mesmo. E muitas vezes o cara que quer te convencer isso, ele não tá querendo te convencer por ele ser teu amigo. Ele tá querendo te convencer disso para vender o cursinho dele. Então ele tá te fazendo de trouxa, literalmente te fazendo de trouxa. Felizmente isso acontece muito, mas infelizmente a galera da minha geração era mal preparada pelos pais. Eu não culpo meus pais por causa disso, porque é um erro que vem de toda uma geração e que vem antes deles, das pessoas cismarem de chegar e do nada falar: o que você quer ser quando crescer? Porque hoje em dia, graças à internet, você tem muito mais opção de explorar um nicho de mercado antes de se aventurar numa profissionalização. Então você pode fazer um estudo. O que está demandando agora? O que está aqui no meu orçamento para eu me profissionalizar? Onde eu posso me profissionalizar? É a melhor faculdade para fazer? Hoje está tudo à distância de um clique, sabe? Naquela época, nem eu, nem meus pais, meus avós saberiam disso. Então era comum, naquela época, do nada, o adolescente ser posto contra a parede e ter que responder uma enxurrada de perguntas. O que você vai ser quando crescer? Como é que tu vai sustentar uma família? Você precisa casar? Pô, antigamente era meio dose isso, sabe? É chato. Mas hoje em dia tá mais fácil. Mas eu também não vou ser aquele que vai chegar e falar: hoje está tudo mais fácil para essa molecada. Não, hoje está mais fácil de fazer essas buscas, só que o problema é que tem muito mais informações, a ponto de um adolescente despreparado se perder com tantas informações. Imagina um adolescente hoje sentar no computador e pensar: pô, quero procurar alguma coisa aqui que vai ser a minha futura profissão. O que acontece? Pode aparecer uma única coisinha ali tirando a atenção dele, um videozinho de algum jogo, alguma bobeirinha, e quando vê ele se distraiu. Na adolescência é normal nos distrairmos com alguma coisa, até quando a gente é velho acontece isso. Então os adolescentes, eles precisam de um monitoramento maior, mas não é uma cobrança, sabe? É uma conversa. Eu acho que tudo tem que ser na base da conversa. Eu sou de uma família que fala muito pouco, mas quando era para conversar sério, era conversa olho no olho, sabe? Então, essas conversas me ajudaram muito mesmo. Por isso que eu acho que hoje em dia a gente ainda tem que prezar isso, conversa. Então, se você tem filho, pensa nessa parada aí, de você chegar e realmente não cobrar dele assim esse esquema do o que você vai ser quando crescer, mas sim bater uma conversa, saber o que ele gosta, o que ele não gosta. E se você não se acha preparado assim
Ah, mas eu não tenho condições de orientar o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto ao que ele vai ser. Aí tu procura ajuda. Procura ajuda, que o que mais tem hoje são pessoas e profissionais dispostos a ajudar. Mas uma coisa é certa, não é só adolescente que precisa de ajuda, não. Adulto, velho, barbado também precisa de ajuda. Eu, por exemplo, estou fazendo um investimento junto com minha esposa aí, pra gente trabalhar com sublimação. Precisei de muita ajuda. Conversei com muita gente. Eu não vou ficar só sentado no computador buscando as coisas, achando que eu vou aprender tudo no YouTube. Não, fiz curso com ela, aprendemos coisas, conversamos com pessoas que estão na área. Então isso tudo é importante. Quanto mais você se especializar, quanto mais você tiver a mente aberta para aprender, pô, vai ser tudo melhor. Porque infelizmente tem aquela galera que pensa, vou aprender sozinho. Pô, beleza, nada contra. Fotografia comigo, até certo ponto foi assim. Aprendi muita coisa sozinho. Mas também já sentei com galera que conhece pra cacete, bati um papo com eles, fiz curso, workshop, essas paradas todas. Me ajudaram muito. Então procura sempre obter o máximo de informação que você conseguir de alguma coisa antes de você se arriscar em algum nicho aí. Não procura só os casos de sucesso, não. É bom você também parar para buscar os casos de fracasso. Afinal, errando também se aprende, né? Seja como for, acho que esse foi o podcast mais longo de se gravar. Comecei a gravar de manhã e estou terminando de gravar de tarde. Mas obrigado por você ter escutado até aqui. Espero que o áudio tenha saído legal, porque o microfone de lapela, ele tá preso na camisa. Eu andei pra cacete, andei por lugares barulhentos. Então vamos ver se a lapela pegou o som. Pô, se pegou o som, beleza. E esse microfone de lapela aqui foi uns 3 merréis. Comprei no Shopee quando tá naquela época de frete. Ai, que nojo. Tinha uma bolsa de lixo aberta e todo tipo de lixo do banheiro estava exposto ali. Mas vamos lá. Paguei 3 merréis nesse microfone. Então vamos ver se ele é bom. Se ele não for bom, vou continuar utilizando, porque é o que tem para hoje. Bom, galera, para você que escutou até aqui, obrigado mesmo, valeu mesmo, porque gosto muito desse papo que eu tenho com vocês aqui toda semana. E em breve, se tudo der certinho, aí tô voltando a andar, falar e fotografar. Então, esquece do like não, porque o like ajuda pra dedéu aí o engajamento do canal. Fiquem na paz, não pisem no cocô, porque eu quase pisei aqui. Então fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau. Acho que o tchau não saiu não, vou falar de novo. Tchau.